Há um texto em Lucas, no capítulo 10, que é a parábola do bom samaritano. Nós vamos discorrer para que a gente entenda aqui aquilo que é o Espírito Santo na nossa vida. Abra comigo em Lucas 10, no capítulo 30. Lucas 10, capítulo 30. Na primeira partezinha, essa é a parábola do bom samaritano, muito conhecida por todos nós. E nós vamos discorrer ela aqui rapidinho. No capítulo 30, a primeira parte do verso 30 diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém a Jericó. Ok. A tipologia bíblica ela é extraordinária. E essa parábola, ela é tida pela maioria dos teólogos como a parábola que resume toda a história, todo o contexto da história da humanidade. Essa parábola não conta a história de alguém que teve um bom coração e se compadeceu de alguém que tinha uma necessidade. Os discípulos e as pessoas, os seus interlocutores ali da época, não poderiam compreender a grandeza da fala. Ela ficou reservada a nós que temos o Espírito e que traz a revelação, e hoje nós conseguimos compreender. Tudo aqui é simbólico. Quando ele fala que descia, que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, ele está falando de alguém que saiu de uma cidade que é santa, de um local que é santo, para um local amaldiçoado. É uma queda. E esse descia não é geográfico, porque as cidades estão no mesmo nível. Então o descer aqui é um descer espiritual. Ele estava caminhando, mas a palavra que Jesus usa é descia. Alguém que está num local santo e desce para um local de maldição. E ele continua. No mesmo verso 30, na parte B diz assim: e veio a cair na mão de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram, e ele foi deixado semi-morto. Essa é a única parte na Bíblia que você vai ouvir a palavra meio morto, como está em algumas traduções, semi-morto ou quase morto, mas não morto. Esse homem que descia de Jerusalém para Jericó, ele representa uma coisa só, que é a humanidade que caiu, que pecou, que estava em um lugar de santidade, e caiu, o pecado entrou, o pecado veio, então eles descem para um local de maldição, e com a entrada deste pecado vem o ladrão, e o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. Então diz a Bíblia que o ladrão veio, e ele maltrata, e ele rouba, e ele faz de um tudo, mas ele não mata. Ficou como meio morto. Assim como eu e você, após o pecado, não morremos, mas ficamos condenados. Não morremos, mas ficamos fadados ao inferno. Não morremos, mas ficamos condicionados, aprisionados pelo pecado, sem mais acesso a Deus, sem mais poder estar com Deus. Essa é a história da humanidade. E ele vai discorrendo no texto e vai dizendo, no verso 31 e 32, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente descia um levita por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Por que um sacerdote? Por que um levita? Há uma representação aqui da igreja, da lei, do povo, do sacerdócio, dos levitas, daqueles que adoravam, do período de Moisés, do período em que se instituiu os sacrifícios. Todo esse período não pôde salvar a humanidade caída. Os 10 mandamentos santos, ele não pôde salvar a nós, mas ele apontou o nosso pecado, porque a lei é santa e nós não somos santos, e nós nunca seremos santos. Então a lei que era para salvar condenou, apontou o pecado. Então um impasse surge, alguém precisava cumprir a lei. Mas quando ele cita na parábola que veio o sacerdote e veio o levita, da mesma forma, Jesus usa o termo de que eles desciam
Ou seja, eles também estavam em decadência. Porque a igreja não pode salvar? Não. Então por que estamos aqui? Calma que nós vamos entender. Mas a igreja não pode salvar. Eu não posso nada, você não pode nada. Então a igreja do Velho Testamento, o sacerdócio e tudo, eles precisavam matar muitos cordeiros para pagar um pouco pelo pecado. Era só assim, tinha que fazer muita expiação. E tinha que ser constante. E eles não puderam resolver o problema do mal, o problema do pecado. Aí você vai discorrendo no texto, Jesus continua no verso 33, ele diz: certo samaritano que seguia seu caminho passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. Um samaritano. Esse samaritano, a Bíblia diz, Jesus não falou que ele descia, diz que ele seguia seu caminho. Ele não vinha descendo, e quando ele olha, aí o texto diz que ele se compadeceu dele. Nesse sentido, o homem ferido não pôde se ajudar, a humanidade caída não pode se autorresolver. Os sacerdócios, os levitas, o clero, ou o que você imaginar, não poderia resolver o problema do pecado da humanidade. E então surge um samaritano. Esse samaritano, isso é unânime para os teólogos, ele aponta para Cristo. Ele é Cristo no meio dessa parábola. E o que esse samaritano faz? Ou por que ele aponta para Cristo? Porque a Bíblia diz que Jesus ele veio para unir os povos. E naquele período de tempo, quando ele veio, não tinha união dos povos. Os judeus eram o povo de Deus e os gentios eram os gentios. Jesus vem para unir os povos. Ele conta uma parábola na pessoa de um samaritano, porque o samaritano ele era isso. Ele era uma mistura. Mas Samaria não era do povo judeu, era a capital do reino do norte. Mas eles foram vencidos pela Assíria em 722 a.C., se não me falha a memória. O império da Síria os derrota. E era uma estratégia de guerra. A Síria pegou Samaria, tirou todos os intelectuais de lá, colocou de lado, pegou um outro povo de vários outros lugares e misturou com o povo da Síria, com o povo de Samaria. Então eles desconfiguraram, eles perderam a identidade, de modo que ao longo do tempo, ao longo da história, Samaria teve uma característica de que eram misturados. Então os judeus rejeitavam os samaritanos. Os judeus não os viam como o povo judeu. Mas, então quando os gentios olhavam para os samaritanos, também não os aceitavam como gentios. Olhavam para eles como se fossem judeus. Então Samaria era rejeitada pelos gentios e pelos judeus, tal como Cristo, que foi rejeitado pelo seu povo e pelos gentios. Jesus é o samaritano. E o que ele faz quando ele chega? Verso 34: e chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o até a hospedaria e tratou dele. Então Jesus pegou esta humanidade caída, colocou sobre o seu animal e transportou até um local onde ele pudesse ser tratado, aonde esta humanidade pudesse ser tratada. Foi isso que Jesus fez. E diante disso, ou após isso, ele não permanece nesse cuidado para sempre. Porque o verso 35 vai dizer que no dia seguinte ele tirou lá 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se de alguma coisa gastardes a mais, eu te indenizarei quando voltar. A representação desta parábola faz menção ao que é o ministério do Espírito. Quem é o hospedeiro dentro desta lógica? É o Espírito. Jesus veio e nos tirou, e nos salvou, e nos colocou em um lugar onde nós pudéssemos ser cuidados. Mas não é Ele quem está cuidando. Há uma unanimidade de ação na Trindade, mas eu quero reforçar isso para que entenda, para que fique claro em nossa mente. Não é Jesus, é o Espírito. Então não trate com indiferença o Deus que está te acompanhando todos os dias.
Não trate com indiferença aquele que te abre os olhos para poder continuar enxergando a Cristo. Porque se não fosse o Espírito dentro de nós, nós não teríamos desejo por Deus, nós não viríamos à igreja para adorar. Você não veio aqui por sua vontade própria, mas foi o Deus Espírito Santo quem te trouxe, quem te colocou hoje aqui sentado. É Ele quem está cuidando, é Ele quem está tratando as feridas. Então, se você tem angústias, dores, males, se você tem coisas para poder colocar diante de Deus, o Deus Espírito Santo é quem vai te ajudar com isso. É Ele quem vai tratar você. Você precisa de uma cura? Não é Jesus, é o Deus Espírito Santo que pode curar você. O seu coração está aflito, é o Deus Espírito Santo, porque Jesus está no trono. Mas eles podem estar em todos os lugares, eu sei que pode, mas eu preciso que cada um de nós hoje compreenda que é o Deus Espírito Santo que está ao seu lado. Ele é uma pessoa, a obra dele é apontar para Cristo, para a cruz, para que você então se arrependa dos pecados e com base nisso, através da cruz você acesse a Deus. Mas ele é uma pessoa. Já imaginou isso? Não uma força, uma pessoa. Ele está com você não como uma força, mas alguém personificado. É o que ele é. Dentro desta parábola, então, Jesus deixa, ele diz: olha, cuida dele. E o samaritano diz: eu vou, mas eu vou voltar. Então nós estamos vivendo esse período do cuidado do Deus Espírito Santo, e nós estamos aguardando que ele volte, que ele venha. E onde está a igreja nesse processo? O Espírito Santo é o hospedeiro, é o responsável, e você é a hospedaria toda, porque através do direcionamento dele você consegue cuidar, através da orientação dele e do fato de que você está cheio dele, então você consegue cuidar das pessoas. Você só consegue ser igreja se você estiver cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não é igreja de Deus. Mas você pode cuidar por você mesmo e seu intelecto? Pode. Mas um dia Deus te cobra. Se você quer vivenciar o sobrenatural de Deus, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Não aguarde o culto de domingo para isso. Dobre o teu joelho na sua casa, porque ele não é uma visita, ele habita com você. Ele mora com você. Ele está com você em todo o tempo.